Saudações cordiais, amados irmãos, que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, esteja com vocês. Quero agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade e gostaria de convidar a todos, aqueles que não são inscritos no canal, para que se possam inscrever, se assim puderem, e depois partilhar estes vídeos com os amigos, familiares, para podermos juntos crescer na graça de Jesus Cristo. Gravo este vídeo em resposta a um comentário que eu vi, numa parte de um vídeo, e acredito que poderei gravar muitos outros vídeos fazendo os meus comentários, aquilo que eu acho que seja correto à luz da Bíblia, sobre os comentários que têm sido apresentados neste programa televisivo deste canal Strong Life. Eu acredito que muitos já viram o canal Strong Life. E este programa tem sido, aliás, eu vi, publicado este programa no Facebook de um jovem chamado teólogo e filósofo José Massango, um jovem que tem postado muita coisa lá. Então achei interessante o discurso que foi apresentado por um grande homem, ele dizia algumas palavras que me foram muito surpreendentes. Não esperava que aquelas palavras pudessem sair de alguém que fosse um grande homem, que fosse um que buscava a Deus. No entanto, eu gravo este vídeo não como um ataque, por favor, peço que me compreendam. Eu não estou a gravar este vídeo como um ataque ou contra-ataque, talvez, mas eu estou a gravar este vídeo para dar a minha sincera e humilde opinião a respeito deste vídeo. Eu apontei alguns pontinhos ali, que eu poderia mencionar esses dados a vocês. E este homem chama-se Apóstolo Edson Masinga. Foi a pessoa que fez este tal comentário. De que igreja ele é, eu não sei, não posso precisar e também não vou fazer aqui especulações. No entanto, os comentários estavam voltados para a questão da guardia ou não do sábado. Queridos amigos, este apóstolo chegou ao ponto de dizer que os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Eu não sei com que autoridade ele poderia dizer isto, mas eu não tenho esta autoridade de poder julgar a ele, mas ele já fez o julgamento por causa dos princípios que os adventistas do sétimo dia professavam. Antes de fazer este comentário em torno deste vídeo, eu vou ler um texto que eu escrevi a comentar a respeito deste vídeo. Eu vou fazer a leitura e convido a todos vocês a poderem prestar atenção. Eu escrevi e postei lá no Facebook do tal jovem teólogo e filósofo José Massango. O comentário que escrevi dizia o seguinte: a luta pela desobediência às orientações divinas sempre foi perpetrada por Satanás desde o princípio, porque ele nunca se firmou na verdade que ele conheceu, como diz o livro de João, capítulo 8, verso 44. Importa referir que Satanás não brinca de ser Satanás, e o trabalho dele contra as orientações divinas tem parecido ter algum sucesso. Contudo, o inimigo de Deus, neste caso Satanás, já é um lutador vencido. Convido a todos que recusam as verdades bíblicas do sábado a refletirem um pouco sobre os seus posicionamentos em função do que a Bíblia Sagrada diz e tomem alguma decisão e reflitam ainda se será que estariam certos, ou se eles estariam certos ou não. É na verdade isso que eu queria dizer. A Bíblia Sagrada que todos temos e lemos fala do sábado, e quem disse isso foi Deus e não o homem, enquanto o domingo é um sinal de lealdade aos princípios humanos, e foi o homem que disse e não Deus. Quem ama a Deus guarda o sábado, o contrário disso continuará a seguir o que os homens dizem. Amigos, quer estejam salvos ou perdidos, refiro-me a todos, sem exceção. Um dia saberão quem está certo. O que eu tanto amo do meu Deus é que Ele é justo e sempre fará o que lhe aprouver. Lembre-se, Satanás não é inexperiente na ciência do engano, que ele mesmo perpetra. Desde o princípio fez. Você acha que Satanás, aquele que enganou os anjos que conheciam a Deus de forma direta
e que o adoravam diretamente, anjos santos e puros, que hoje são maus e que lutam pela mesma causa de Satanás para chegar ou então para levar homens e mulheres para rejeitarem a verdade, seria difícil para Satanás enganar o homem que já está em pecado? Seria difícil? Continuo aqui com o meu comentário. Amigos, reflitam nessas palavras. Não estou a atacar a ninguém, como muitos estão a fazer nos comentários. O que estou a fazer apenas é chamar a atenção de vocês a uma reflexão. Nada façais porque alguém disse. Sedem críticos e tomem decisões por vocês mesmos e nunca pelo que as pessoas dizem, porque os homens cometem erros. Muitas vezes os homens são tendenciosos para aquilo que acham ser certo. E para ti, o que é certo? De acordo com o que você segue de acordo com o que você segue, será que está escrito na Bíblia? Sábado ou domingo? Para mim, é o sábado, porque Deus disse e não foi o homem. O sábado não é dos judeus, porque o sábado é anterior à existência dos judeus. Com muito respeito pelos meus irmãos que guardam o domingo, eu não guardo o domingo porque não encontro nenhuma evidência na Bíblia Sagrada a respeito da sua guarda, porque é orientação humana, como diz o livro de Marcos capítulo 7. Respeito quem guarda o sábado também, Respeito quem guarda o sábado, também quem guarda o domingo, porque temos a liberdade de escolher a religião que queremos. Aliás, também respeito quem guarda sexta-feira e outros dias, porque essa terá sido a sua escolha. E Deus também respeita essa liberdade, porque Ele, como Criador, criou seres livres, porque mesmo o próprio Satanás foi criado livre e por isso escolheu se perder. Muito obrigado, amigos. Depois deste comentário, eu escrevi o seguinte: o sábado é um sinal distintivo de lealdade a Deus, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 8 até 11. O livro de Êxodo 31, 13 a 17, Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20, cuja observância é pertinente a todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Isaías 56, 1 a 7, Marcos 2, verso 27. Quando Deus descansou no sétimo dia da semana da criação, Ele também santificou e abençoou esse dia. Gênesis 2, verso 2 a 3, separando-o para o uso sagrado e transformando-o em um canal de bênção para a humanidade, aceitando o convite para deixar de lado seus próprios interesses durante o sábado. Isaías 58, verso 13. Os filhos de Deus observam esse dia como uma importante expressão de justificação pela fé em Cristo. Hebreus 4, verso 4 a 11. A observância do sábado é enunciada em Isaías 58, verso 13 a 14, nos seguintes termos: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Com base nesses dados, é necessário reafirmar um compromisso de fidelidade ligado à observância do sábado. O sábado é um dia de especial comunhão com Deus e deve ser iniciado e terminado com breves e atrativos cultos de pôr do sol com a participação dos membros da família. Nessas ocasiões, é oportuno cantar alguns hinos, ler uma passagem bíblica, seguida de comentários pertinentes e expressar gratidão a Deus em oração. Ver o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 356 a 359. O apóstolo Paulo usava o sábado para persuadir tanto aos judeus como gregos acerca do Evangelho, neste caso, Atos 18, verso 4 e verso 11, capítulo 17, verso 2, demonstrando a importância de se reservar um tempo especial nesse dia para atividades missionárias. Sempre que possível, os membros da família devem participar juntos dessas atividades para desfrutar da socialização cristã e desenvolver o gosto pelo cumprimento da missão evangelística. Como cristãos, somos convidados a seguir o exemplo de Deus ao descansar no sábado, no sétimo dia da semana da criação. Gênesis 2, verso 2 a 3, Êxodo 20, verso 8 a 11, 31, verso 13 a 17, Hebreus 4, verso 4 a 11.
de modo que o sábado seja para cada um de nós um sinal exterior da graça de Deus e um canal de suas incontáveis bênçãos. Depois deixo aí o link de um vídeo que falo sobre o sábado. Este é o comentário que eu fiz e publiquei então poderia dizer aqui na partição, não é? Ou então na pasta de comentários do jovem, do grande homem, teólogo e filósofo José Massango. No entanto, de acordo com o comentário que eu fiz aqui, eu não queria atacar. O que eu simplesmente estive a fazer é mostrar, em termos bíblicos, o que o Senhor Deus nos ensina a fazer. Nós não deixamos de ser cristãos porque guardamos o sábado. E nós não somos chamados apenas de cristão por guardar o sábado. É importante perceber isto. Não tenho autoridade de chamar a ninguém de um não cristão, porque considera-se cristão todo aquele que tem Cristo como o centro das suas atenções. E se formos a ler a Bíblia, eu fiz aqui alguns apontamentos. Por quê? Porque este homem dizia o seguinte, dizia que os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Amigos, nós adventistas do sétimo dia, muito além de todas as outras crenças e doutrinas que nós professamos, Jesus Cristo é o centro das nossas atenções. Nós temos Cristo como nosso Deus. Temos Cristo como nosso Criador. Nós acreditamos na Trindade, acreditamos na criação e nós sabemos que quem nos criou foi Jesus. E é este mesmo Jesus Cristo que nos chama a atenção para observarmos o sábado que ele estabeleceu lá no princípio, em Gênesis, antes da existência dos judeus. Porque se o apóstolo Edson Massinga diz, por exemplo, que nós não somos cristãos, eu não entendo o que ele quer tentar dizer com isto. Eu posso tentar deduzir que talvez que ele quer nos considerar de judeus. Tudo bem, ele quer nos considerar de judeus. É o que eu estou a conseguir entender aqui. Mas os judeus, pode nos chamar de judeus, tudo bem, mas os judeus, eles não, como é que é? Não foram os primeiros a guardar o sábado. Todos os grandes homens mencionados na Bíblia, eles guardaram o sábado, porque o sábado é anterior aos judeus. Os judeus vieram depois da existência do sábado. E o domingo? O domingo começou a ser observado desde que o Constantino Domingos, que era um imperador romano, que se converteu ao catolicismo, instaurou isto por lei universal para todas aquelas pessoas, colocou isto como decreto para todas aquelas pessoas no dia 7 de março de 321 e obrigou as pessoas, os cristãos, para que pudessem observar o domingo. E os cristãos de lá para cá observavam o domingo como se fosse algo natural e normal. E na sua inocência observavam isto, não é? Só que a partir dos anos 500 e tal, não é? 1500 e tal, 1400 e tal, vieram grandes homens que foram os grandes reformadores, onde, dentre eles, tínhamos João Hus, João Wesley, nós tínhamos João Calvino e mais outros, não me esquecendo do Martinho Lutero, que levou avante a mensagem da reforma protestante. Estes grandes homens saíram todos da Igreja Católica com o símbolo do domingo, porque a Igreja Católica é que instaura o domingo como dia de observância. E eles, os próprios católicos e grandes historiadores, dizem que a Igreja Católica, ela reconhece claramente que o domingo é sinal de autoridade da Igreja e não da Bíblia. Foram os católicos que colocaram isto. E todas as outras igrejas que guardam o domingo hoje, elas fazem isto seguindo o mesmo princípio católico. Não é o princípio bíblico. E o princípio católico é humano, não é bíblico. E nós, como cristãos, qual é o princípio que nós temos que seguir? É aquele que a Bíblia nos ensina. E não aquilo que os homens nos ensinam. A boa é que os próprios católicos reconhecem isto. Na Idade Escura, muitas doutrinas errôneas, elas foram introduzidas pela Igreja Católica Romana. Quando falo da Idade Escura, estou a falar da terceira fase que a Igreja passou, não é, que é representada pelo cavalo preto em Apocalipse capítulo 6. A Idade Escura é o momento em que os cristãos eram proibidos de ler a Bíblia. As Bíblias eram tiradas de si. Então, amigos, observem e prestem atenção para o que vocês têm dito dos adventistas e do sábado, que a Bíblia diz. O sábado não é dos adventistas. Há uma parte que eu li que dizia que nós, como cristãos, somos chamados a observar aquilo que o Senhor Deus nos ensina. Outra parte que disse aqui, o Senhor Massinga, ele dizia o seguinte, que a Igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Nesta parte concordo. No entanto, quais são esses mandamentos de Deus que ele invoca aqui? Quando lerem o livro de Êxodo, capítulo 20,
a partir do verso 1 a 17, ao de encontrar lá os 10 mandamentos que o Senhor Deus nos orienta a observar. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falsos testemunhos. Décimo, não cobiçarás. Não é? Esta é a ordem dos 10 mandamentos. Dentre os 10 mandamentos está lá o sábado. Então, se a igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus, e ele falou muito bem, e ele não me ensinou quais eram esses mandamentos, não estou a atacar o homem, não é, de Deus, como queiram dizer, e também podemos aqui dizer. E ele mencionou claramente e de uma forma muito, muito boa. No entanto, o que a Bíblia nos ensina é que os mandamentos de Deus são esses. Dentre eles está o sábado. Então, quando os homens tentam dizer que observam os mandamentos de Deus, e quando se fala do sábado, começam a saltitar e a discutir, a fazer muitas coisas, muitas brigas. O que é que eles querem tentar dizer com os mandamentos de Deus? Querem tentar dizer que só observam os 9 e o quarto não. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, no verso 10, vocês podem observar todos os mandamentos, mas quebrar o único ponto, vocês são culpados de todos. E quebrando este único ponto, estarão a cometer o que chamamos de pecado, porque pecado é transgressão contra a lei de Deus. Está escrito em 1 João, capítulo 3, no verso 4. Então a Bíblia é clara quando fala dos 10 mandamentos. Dentre eles está o sábado. Onde é que o domingo entra na Bíblia, amigos? Vocês podem procurar em toda a Bíblia, não encontrarão nenhum verso que testifique isso. E o livro de João, capítulo 14, no verso 15, tanto como 15, verso 14, diz: só serão chamados meus amigos aqueles que observam os meus mandamentos. Serão chamados os meus amigos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, os adventistas, primeiro, são cristãos. Porque temos Cristo como o centro. E o termo cristão é mencionado mais ou menos 3 vezes na Bíblia no Novo Testamento. Quando ler o livro de Atos, por exemplo, capítulo 11, no verso 26. Aí aparece o termo cristão. Atos, capítulo 26, verso 28. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16. Nós, adventistas do sétimo dia, somos cristãos, porque temos Cristo como o nosso líder. Temos Cristo como o nosso Deus. E ele mencionou também o fator de doutrinas. Disse que os adventistas, eles têm princípios, mas buscaram as doutrinas judaicas e as tornaram, e as adequaram ao seu contexto. Amigos, em termos doutrinários, quando se fala de doutrinas, nós adventistas, em particular, acreditamos em 6 doutrinas. Existem mais ou menos 6 doutrinas. E nós temos 28 crenças. Dentro de cada doutrina, nós temos algumas crenças. Nós temos como a primeira doutrina, eu vou mencionar aqui, irmãos, porque depois vou criar um seriado onde só vou gravar sobre as crenças adventistas. A primeira doutrina dos adventistas do sétimo dia é a doutrina de Deus. E nessa doutrina de Deus, nós temos até o nosso tremissário, que aparecem mencionadas aqui as nossas crenças, não é? Aparecem mencionadas as 28 crenças adventistas. Elas vão até este lado aqui. Para quem tiver privilégio ou oportunidade de adquirir um tremissário adventista, poderá ler lá as nossas 28 crenças. Então, a primeira doutrina como adventistas que nós acreditamos é a doutrina de Deus. Nós acreditamos em Deus. E nesta doutrina de Deus encontramos a primeira crença, que é sobre as Sagradas Escrituras, neste caso as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, porque nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela foi dada por inspiração divina aos homens santos de Deus. Não foi um homem qualquer que escreveu a Bíblia Sagrada, mas o Senhor Deus inspirou os seus homens santos. A segunda crença é a crença da Trindade. Cremos que existe uma Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Neste caso, a terceira crença é Deus Pai, a quarta, Deus Filho, a quinta, Deus Espírito Santo. Esta é a parte onde encontramos a primeira doutrina. E temos a segunda doutrina, que é a doutrina do homem. Nós acreditamos na sexta crença, que é a criação. A sétima, a natureza do homem. Esta é a sétima crença. Então nós acreditamos na doutrina da criação. Cremos que o homem foi criado por Deus e ele não é fruto de evolução. Nós somos criacionistas.
A terceira doutrina, temos a crença número 8, que é a crença. Esta terceira doutrina é a doutrina da salvação. Então nós encontramos a oitava crença, que é a crença do grande conflito, o grande conflito. A nona crença, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A décima crença, a experiência da salvação. A 11ª crença, crescimento em Cristo. E temos a quarta doutrina. A quarta doutrina tem a 12ª crença, que é a crença da igreja. A 13ª crença, esta crença fala sobre o remanescente e a sua missão. Nos Adventistas do sétimo dia temos uma missão. Queremos na missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, de pregar as 3 mensagens angélicas. Estas 3 mensagens angélicas estão em Apocalipse capítulo 14, no verso 6 até 12, que vão contra as 3 mensagens anti-angélicas. Evolucionismo, comunismo e mais outras que vão contra o princípio bíblico, o espiritismo, por exemplo. Então nós temos a 13ª crença, que é o remanescente e a sua missão. A 14ª crença, esta 14ª crença fala sobre unidade no corpo de Cristo. Nós cremos em Cristo e cremos que em Jesus Cristo nós somos uns. Temos também a crença do batismo, a crença da Santa Ceia, a crença que é a 17ª já, não é? A 17ª crença é a crença dos dons e ministério espiritual, os dons espirituais, cremos nos dons espirituais. E a 18ª crença, o dom de profecias, que nós acreditamos que foi manifesto este dom de profecias, numa primeira instância na pessoa da irmã Ellen White. Não significa que não houve outros que foram mostrados, ou então que este dom se manifestou. Não é isso que estou a dizer, mas como adventistas, nós acreditamos assim. Temos a quinta doutrina, que é a doutrina da vida cristã. Nesta quinta doutrina encontramos a 19ª crença, a lei de Deus. Encontramos a 20ª crença, o sábado. A 21ª crença, a mordomia. A 22ª crença, conduta cristã. A 22ª crença, matrimônio e família. E depois temos aqui a sexta doutrina, a doutrina dos últimos eventos. Então, dos últimos dias, no fim dos tempos. Temos a 24ª crença, o ministério de Cristo no santuário celestial, porque acreditamos que Jesus Cristo está a interceder por nós hoje. E cá na terra nos chama para podermos restaurar as verdades que outrora foram perdidas na idade média, na idade escura. E são essas doutrinas que nós estamos a restaurar, que os homens nos estão a atacar e nos estão a perseguir por elas. Mas a única informação que eu tenho para si, meu irmão, é: o povo de Deus sempre continuará pregando o evangelho ou a missão que lhe foi incumbida por Cristo. A 25ª crença fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Há uma parte que este apóstolo, né, que este homem dizia que os adventistas ainda estão à espera da segunda vinda de Jesus Cristo e eles não sabem que ele já veio. Amigos, nós acreditamos pela Bíblia, de acordo com o livro de Hebreus capítulo 9, no verso 28, que assim como Cristo veio pela primeira vez, nós acreditamos que Jesus veio pela primeira vez. Morreu por nós na cruz do Calvário. Acreditamos, de acordo com o livro de Hebreus, que assim como ele veio pela primeira vez, ele virá pela segunda vez para buscar todos aqueles que o esperam para a salvação. Jesus virá pela segunda vez para buscar somente aqueles que o esperam para a salvação. E o livro de João, capítulo 14, no verso 1 a 3, diz que Cristo foi preparar o lugar para que, quando ele voltar pela segunda vez, nos busque para lá. Para que onde ele estiver também estejamos nós. Jesus foi preparar um lugar para nós podermos habitar com ele. E Jesus já de voltar pela segunda vez. Isto temos que ter na mente. Jesus vem buscar a todos aqueles que o esperam. E ao ele voltar, há de encontrar uns mortos em Cristo e outros em Satanás, uns vivos em Cristo e outros em Satanás. O que é que vai acontecer? Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se ressuscitarão primeiro, significa que aqueles que estão mortos em Satanás ressuscitarão numa próxima instância, depois do milênio, como diz o livro de Apocalipse capítulo 20. E os vivos em Cristo vão ser reunidos com aqueles que terão sido ressuscitados em Cristo. Serão transformados num abrir e fechar de olhos, como diz o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, do verso 52 a 56. E serão transformados num abrir e fechar de olhos do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. Seremos arrebatados para os seus. Os vivos que terão sido encontrados em Satanás vão morrer para estar no mesmo estado com aqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. Estando estes no mesmo estado, dormem por 1000 anos. Satanás e os seus anjos só ficaram neste universo escuro, sozinhos com os seus anjos. Entre eles, não é? Ficaram sozinhos. Não haverá ninguém para poder enganar. Depois do milênio serão ressuscitados todos aqueles que morreram em Satanás, para serem destruídos para todo sempre. E a destruição deles culmina com a restauração do universo.
O universo será purificado com aquelas chamas. E o universo, o mundo, não é? A Terra será restaurada com aquelas chamas e a Terra passará, ou então voltará a ser aquele jardim que uma vez foi perdido. E nós habitaremos para sempre com o nosso Deus, com o nosso Criador. Então nós acreditamos que Jesus já de voltar pela segunda vez. Por isso somos chamados de adventistas. Do sétimo dia porque guardamos o sábado. Adventistas porque aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. A 26ª crença é sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Acreditamos nisto. A 27ª crença é sobre o milênio e o fim do pecado. A 28ª crença é sobre a nova terra, a nova Jerusalém. Então nós adventistas somos cristãos. Eu apresentei aqui as nossas doutrinas e as nossas crenças como adventistas do sétimo dia. Busquem por essas crenças. Podem perceber que está tudo escrito lá. Só que o que acontece é que as pessoas não suportam a verdade quando ela é dita. A verdade ela liberta. Mas todas aquelas pessoas que não querem ser libertadas pela verdade, muitas vezes são duras. Elas relutam aquilo que está lá escrito. E também este homem dizia que o domingo, o sábado é judaico. Eu já mencionei aqui, o sábado não é judaico porque ele é anterior aos judeus. O domingo, eu mencionei que o domingo foi o Constantino Domingos que colocou. Não é a Bíblia que menciona isto. Ele dizia também que os adventistas de sétimo dia, eles têm a missão de privar o homem de conhecer a Deus. Como é que se conhece a Deus, meus queridos irmãos? Como é que nós podemos conhecer a Deus, se não pela sua palavra? E a sua palavra é a verdade. E é nesta palavra que encontramos o sábado. O que eu estou a dizer aqui, e o que os adventistas dizem, não é que o sábado salva, mas está-me a dizer, todos que são salvos guardam o sábado. O sábado não salva ninguém, mas quem já está salvo guarda o sábado. E o sábado não foi feito para adventistas, foi feito para todo aquele que acredita em Jesus, para todo aquele que é cristão. Se você é cristão, tem Jesus Cristo como seu exemplo, você vai guardar o sábado. Por quê? Jesus Cristo em Lucas 4, verso 16, guardou o sábado. E se você não guarda o sábado como Cristo guardou, você não é cristão. Não estou aqui para atacar a ninguém, mas de acordo com a Bíblia, nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Este homem também disse que todos os dias são dias do Senhor. Amigos, gostaria de vos chamar muita atenção. De acordo com a Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 14, onde encontramos aquela parte, não é? Que fala sobre, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Há uma parte que diz assim, prestem atenção. 14, verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Este texto, perceberam como é que termina? Primeiro, nos primeiros versos, diz, tratando com os fracos na fé. Quando alguém se converte, vocês sabem que muitas vezes para deixar certos hábitos não é de imediato e não é daqui para aqui. A pessoa precisa de passar por um processo. Tem que renovar o seu estilo de alimentação, o seu estilo de vida, tudo mais. Isso leva tempo. Então, aqui Paulo está a dizer, nós como cristãos, como é que temos que tratar com essas pessoas? Porque existem aqueles que julgam logo a priori estas pessoas. Aqui Paulo está a falar sobre o sistema de alimentação. E neste processo também ele aborda o assunto que está ligado ao jejum. Alguns escolhem um dia para poder tirar um dia para poder fazer o seu jejum. Outros não escolhem um dia para poder fazer o seu jejum. Então quem faz caso para o Senhor faz. Quem não faz, para o Senhor também faz. Não está a dizer aqui dias de adoração. Deus estabeleceu lá no princípio que o sábado é o santo dia do Senhor teu Deus. Quem disse isso foi Deus, não o homem. E se o irmão quiser discutir, vai discutir com Deus, não comigo. Se consegues fazer isso, vai discutir com Deus. Chega, diz, Deus, eu não vou guardar o sábado. Deus, eu não vou guardar o sábado porque é dos judeus. Vai falar isso para Deus, se puderes. Mas eu continuarei a guardar o sábado porque foi Deus quem disse. Então, amigos, eu gravei este vídeo apenas para dar este meu contributo. Dizer que nós adventistas de sétimo dia somos cristãos. Tratem-nos como vocês querem, mas temos uma missão que é de advertir ao mundo. Sabemos que alguns não querem ouvir, não suportam estas verdades que nós apresentamos, não suportam estas mensagens.
Nem todos serão salvos. Isto nós temos que saber. Porque nem todos aceitarão a mensagem que vamos apresentar. Mas aqueles que têm corações abertos, aqueles que Deus preparou, aquelas ovelhas de Cristo, como a Bíblia diz lá em João 10, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Aquelas ovelhas de Cristo que conhecem o seu mestre, ouvirão a voz do seu mestre dizendo: filhos, venham para o vosso aprisco, um lugar que o Senhor Deus preparou. Filhos, a verdade é esta. Não estou aqui para dizer que os que guardam o domingo deixem de guardar o domingo. Não estou a dizer aqui que os que guardam sexta-feira deixem de guardar sexta-feira. O que eu estou a dizer é: aquele que acha que guardar o domingo é errado e quer passar a guardar o sábado, como aprendeu neste vídeo e nos outros que já tem visto, guarde, porque é o que é certo, é o que a Bíblia te ensina. Não estou aqui para te obrigar a deixar de fazer o que você faz hoje, mas estou aqui simplesmente para te mostrar a verdade, para te advertir. E lembre-se que Satanás detesta a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele forma líderes, vários apóstolos, pastores, forma muitos padres, muitos bispos para enganar as pessoas. Hoje podem negar, mas um dia saberão que os adventistas estavam certos. E vocês vão lutar contra os vossos líderes. Podem ler em Apocalipse ao de entender que isto vai acontecer. Não está longe para acontecer. E depois disto acontecer, vocês já devem ver que estarão perdidos e não haverá mais espaço para arrependimento. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não pode endurecer o vosso coração. A vontade de Deus é que todos nós estejamos salvos. Eu reconheço que mesmo dentre os adventistas, há muitos que estarão perdidos também, porque há muita gente que vive uma vida dupla, uma vida de mentira. Não estou aqui para lavar os meus irmãos, não. Há muitos que cometem erros graves. Há muitos que se dizem que guardam o sábado, mas que não guardam o sábado como deve ser. Isto é verdade que estou a dizer. E vão perder o seu por causa dessas brincadeiras. Há muitos que se dizem adventistas, mas que adoram outros deuses. Mas o problema de um não é de todos. O sistema de adoração é individual. Sim, temos aqui um contexto generalizado, mas cada um, do jeito que adora ao seu Deus, é individual. Cada um será salvo por aquilo que terá feito. Cada um será salvo pela crença que tem em seu Jesus. Eu acredito em Jesus e adoro este Cristo. Convido-te a se unir a mim por esta mesma causa. Vamos pregar as 3 mensagens angélicas. E dentre as 3 mensagens angélicas está lá o sábado, que deve ser restaurado. Está lá a questão do sistema falsificado, das falsas doutrinas que têm sido promovidas por várias igrejas hoje. E os adventistas têm a missão de advertir ao mundo a respeito disto. E a terceira e última mensagem nos adverte para não ter marca da besta. E a marca da besta é domingo. Hoje ainda não funciona como marca da besta. Brevemente, quando ser colocado como lei a nível do mundo, aquele decreto que Constantino colocou lá no passado, voltará a ser instaurado no mundo que estamos a ver nos dias que nós estamos a viver. E fiquem atentos, porque isso está a caminho para ser colocado como lei a nível de todo mundo. Só espero que você se lembre dessas palavras e não aceites ter a marca da besta, porque Deus te ama. Que Deus te abençoe e te guarde. Se eu tiver te ofendido, peço desculpas, mas não era o objetivo. Que Deus te guarde para todo sempre e amém.